Glória a Deus. Paz do Senhor para todos. Amém. Quero louvar a Deus e agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui e poder ser agraciado neste lugar com a presença de Deus, com a oportunidade que nós estamos tendo aqui, irmão, de se tornar pessoas diferentes. Nós estamos aqui aprendendo, temos princípios, só cabe a nós queremos, né? Oportunidade nós estamos tendo. Quero louvar a Deus por vocês aí na live também, que tem a oportunidade de participar desse ensino, compartilhar, interagir, se inscrever nesse canal se você quiser. Não é obrigado, não paga nada. Mas você se inscrever nesse canal, você vai estar ajudando essa palavra a alcançar mais almas para o reino de Deus. O ensinamento que vai ser trazido hoje, irmão, ensinamento que está lá em Gênesis, capítulo 19, começando no versículo 26. E Jesus vai relatar também lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. Mas eu vou pedir ao Leonardo, para nós entender melhor, para ele ler em Gênesis capítulo 19, do versículo 23, Leonardo, até o 29, tá? Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Amém. Vamos lá para Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pronto. Só que assim, ó. Lê aí para nós entendermos também, porque Jesus está falando aqui sobre a vinda do reino, certo? Lê aí do versículo 20 aí, eu digo onde você parar. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Erdi-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali está. Não vades, nem os sigais. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E eles lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Olha. Obrigado. As duas leituras, vocês entenderam alguma coisa? Não olhar para trás. Ontem eu estava fazendo ensinamento e estava fazendo uma reflexão. Uma reflexão daqui. Quantas pessoas vêm para cá dizendo que vem se tratar e a preocupação dele está olhando lá para trás? Trabalho, esposa, filhos. Pastor, não é para a gente se preocupar com isso, não? No momento, não. Vocês estavam lá fora e não deram conta disso. Aí estão aqui dentro olhando de novo para onde? Para trás. Dinheiro, trabalho. E o que é de mais importante, não estão preocupados. Pastor, o senhor está enganado, estou preocupado. Estamos preocupados da nossa maneira. A mente mente. Quando vem para cá, irmão, eu recebi uma ligação. Pastor, deixei para ir para me trabalhar. Eu disse, irmão, eu disse, assim, você bateu a cabeça onde? Aqui não é empresa, aqui é uma casa que eu recebo as pessoas. E a pessoa, pior que a pessoa está caída. Só que a pessoa quer vir para um ambiente desse, não quer vir reconhecendo que precisa se tratar. Ela quer vir ganhar dinheiro, quer vir se fazer e acha que está bem. Quando nós trocamos os valores, irmão, nós não estamos bem, irmão. Nós não estamos bem. Eu vim do Ceará para cá, irmão, para cuidar dessa obra. Se eu tirar o foco do que eu vim fazer, eu não estou bem. Eu não estou em concordância com Deus. Eu não vim fazer aqui o que o Deus quis. Aí eu vim aqui fazer do jeito que eu quero. Qual é a tendência lá na frente? Cair. Pecar. Fazer o que é errado. De vocês mesmo aqui, irmão. Quantos de vocês foram e voltaram? E estão no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Vão voltar de novo. Está queimado, pode queimar, pode repreender. Vão voltar de novo. Ou se não voltar é por causa de orgulho. Porque o mesmo propósito da primeira vez que passou está o mesmo propósito de hoje. A segunda, terceira, quarta, quinta vez. Porque estão sempre olhando para trás. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele disse assim, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. As coisas velhas eu deixei para trás. José, ele estava no Egito, e o que foi que ele fez no Egito? Vocês conhecem a história muito bem. Ele se dedicou no Egito a fazer a vontade de Deus aonde ele estava. Você acha que ele teve saudade dos pais? Você acha que ele não queria estar perto dos irmãos? Você acha que ele não queria dormir e acordar na casa dele?
Mas o que adianta voltar para casa? E os irmãos tentar matar ele de novo? O que adianta ele voltar para casa e não ser aceito pelos irmãos? O que adianta ele voltar para casa e não ter o amor dos irmãos? Agora imagine, na casa do pai ele estava prosperando? Não. Ele estava sendo odiado. No Egito, ele prosperou. Eu fiz uma reflexão, irmão, muito interessante isso aí. Eu estava fazendo uma reflexão, irmão, eu sou pedreiro profissional. Sou pedreiro, irmão, registrado. Registrado. Em qualquer canto que eu chegar, eu trabalho, irmão. Tá entendendo? Mas eu vivi isso lá no passado. Eu estava de madrugada conversando com o senhor e disse assim, eu não quero sofrer aqui o que eu sofri no Ceará. Aluguel atrasado. Aqui é Energisa, lá é Coelce. A Coelce vai na porta da minha casa para cortar a luz. Quantos dias passei sem água porque não tive como pagar? Pedindo água no vizinho emprestado. Quantas vezes comi um pão seco com café que não tinha manteiga? Para não ser só o pão seco, molhava no café. Trabalhando, tá, gente? Trabalhando. Aí eu vim pra cá, eu tô uma benção, uma maravilha, fartura. Ah, pastor, mas tem uma diferença. Qual? A sua família. Irmão, você queria botar sua família dentro da casa de recuperação no meio de um bocado de homem que você nem conhece? Você queria botar uma filha de 6 anos aqui dentro? Só homem. Você queria, irmão, sair de manhã e não ter hora para voltar de noite e deixar sua esposa sozinha aqui com um bocado de homem? Todo mundo tem suas dificuldades. Só que José, Deus preparou para quem é solteiro, lá no Egito, uma mulher de Deus, uma filha de um sacerdote. Teve 2 filhos lá. E os filhos dentro do Egito foram uma bênção de Deus. Porque seguiu o exemplo do pai. Só que o pai ele teve a oportunidade. Só que ele pensou o quê? Aqui é o lugar da minha bênção. Só que José, nós aprendemos algo. Ele era obediente, ele era submisso no Egito. Mesmo ele como governador, mesmo ele com o poder na mão, ele entendeu aquilo que o faraó disse. Você vai estar debaixo de mim, acima de você está eu. Ou seja, vou colocar um limite em você. José foi próspero nas terras alheias. O que foi que José fez, irmão? Josué, através de Josué, os pais foram abençoados, os irmãos foram abençoados, toda a sua família foi abençoada. Eu estou 9 anos nessa casa, larguei tudo do Ceará. Eu olho hoje para minha família é abençoada, cara. Se for ver a vida hoje do pastor Jonas, que é um dos meus filhos, a vida do Daniel, essa menina que tem 15 anos agora, você vê, vive aqui, vai para o colégio, volta, você vê, obedece, você vê qual é a amizade que ela tem aqui, qual é a menina que ela tem aqui para brincar, irmão. Passa o dia dentro do quarto, na sala, não tem privacidade. Você tá entendendo? Ontem mesmo ela tá dizendo para mim, ixi, pai, mais um dia sem eu ir pro culto, sem eu ir em São Paulo. Você tá entendendo?
Só que ela também entende que aqui é o lugar da bênção. Nós temos como exemplo o Alex. Chega aqui para se tratar, é 9 meses antigamente. Hoje ele me presta carro, o Alex. Nem ir para lá, para São Paulo, o cara não quer. Hoje mora em Bragança, vive bem, e serve como exemplo para todos nós. Você chega na casa dele, lá tem tudo. Tem 2 carros. Você não vê mau testemunho dele aí. Ou seja, tem casos, irmão, que é casos. Tem casos que já precisa voltar. Mas voltar bem. Voltar estruturado espiritualmente. Espiritualmente. Irmão, nós estamos nesse lugar, irmão, é para se estruturar espiritualmente. Não é financeiramente. É estruturalmente. Por quê? Porque vocês todos são trabalhadores. Muitos aqui têm profissão. O dinheiro, o lugar de vocês ganhar dinheiro não é aqui. Aqui é o lugar de vocês ganhar, irmão, o reino de Deus. Os princípios que é colocado. Ou seja, veja bem, tem muitas coisas em nós que é colocado como maus hábitos e que nós precisamos tirar. Você está entendendo? Que são justamente os maus hábitos. Aí nós estamos no ambiente desse, não usamos droga, não bebemos, não fumando, mas tem muitas coisas em nós que irritamos o próximo que nós fazemos. Que isso é o que irrita muitas das vezes a esposa, muitas das vezes é o que irrita os nossos filhos, muitas vezes é o que irrita os nossos pais. E o que acontece agora? O que me escapa diante de tudo que eu fico ouvindo, criticando, me cobrando? É a bebida, a droga, a rua. Então nós estamos num ambiente aqui para nós, irmão, moldar o nosso caráter, um caráter cristão. Porque nós vemos pela leitura que o nosso irmão fez, que assim, olha só, Deus ouve uma intercessão de Abraão. Porque está 2 anjos indo para Sodoma e Godoma para destruir. Só que lá está o sobrinho de Abraão, com a sua família. Aí Abraão agora vai para a intercessão. E ali Deus ouve Abraão e procura poupar Ló e todos que estiverem na casa dele. Só que eles não queriam sair. E ali estava atrapalhando Ló. Porque Ló entendeu o plano. Até mesmo porque Ló naquele lugar era o pregoeiro da justiça. Ele pregava a justiça de Deus. Só que a esposa e os filhos estavam desviados. Só que a esposa e os filhos, irmãos, se envolveram com Sodoma e Gomorra. Foi aqui a segunda leitura que foi feita. Apegado no carro, apegado numa casa, apegado no relógio, apegado numa carteira com dinheiro, apegado numa ganância, numa cobiça, que prefere ficar ali, morrendo ali, do que largar tudo e ser seguido pelo caminho de Deus. Porque voltando para cá, nós vemos aqui, e aqui, irmão, no capítulo 19, no versículo 17, diz assim, ó, de Gênesis, agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Ou em outra tradução, virou o quê? Uma estátua
de sal. Só que esse sal aqui, irmão, é um sal que fala lá em Mateus, se não me engano, capítulo 5, um sal insípido, para nada presta. A não ser, Jesus fala isso, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí por nós não obedecermos a Deus, nós estamos nesse mundo como esse sal insípido. Todo mundo pisa nós. Nós temos cara de sal, mas não temos nenhum valor. Temos cara de cristão, mas não somos cristãos. Imagina aí. Estou dentro da igreja. É igual um sal está dentro do pote. Mas se ele perder o sabor, só tem boniteza, que é o pote. Mas o que tem dentro dele é insípido, para nada presta. E Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 23. Ainda não melhorei, ainda, mas estou bem melhor do que eu estava. Que ele vai comparar, irmão, certo tipo de pessoas como sepulcro caiado. Vocês sabem o que é sepulcro caiado? É aquele sepulcro, ô Rodrigo, do cemitério. Você chega lá, aquele. Mano, tu é doido, tem cada sepulcro lindo. Tá entendendo? Que você olha assim, meu. Aqui é sepulcro de rico. Mas Jesus vai dizer, igual sepulcro caiado, por fora tá lindo, mas por dentro tá cheio de ossos e de imundice. Se não tiver cuidado, irmão, nossa vida tá desse jeito aqui dentro. Nós olhamos para o nosso espelho, pro espelho, tô corado, tô forte, tô bonito. Fez a barba. Fez a barba. Né? Aí olha só, cortou o cabelo, né? Escovou os dentes. A língua. Deu ruim agora pra tu. Escovou a gengiva, né? Seu Deus, uma benção. Vou voltar aqui, mano. Só que veja bem, irmão. Só que aí é como é considerado nós também como um baú. Baú nós guardamos coisas antigas, coisas novas. Só que quando nós abrimos o baú, o que que sai? Jesus está dizendo assim, o que que sai da tua boca? Por fora se mostra belo, lê Bíblia, ora, jejua, faz campanha, mas o que sai da tua boca? Mas porque está cheio de imundícia ainda dentro. Está cheio ainda das coisas do passado. Tá entendendo? Teve uma vez que eu me corrigi, uma vez eu fui bater boca com o irmão, não sei porque eu fui bater boca. Meu irmão, fui bandido no Rio de Janeiro, você tá por fora, irmão, vai me dar um tiro, não era bem rapidinho. Meu, olha o que estava dentro de mim. Por fora, o pastor Jusilã, coordenador de casa de recuperação, o homem de Deus, mas dentro de mim estava cheio de imundícia, olhando ainda para trás. Eu fui me corrigir diante de Deus, fui pedir perdão ao irmão, porque na verdade eu precisava me libertar. Eu estava preso ainda ao par, qualquer coisa eu tiro na tua cara, irmão. Mas eu tô com a Bíblia aqui orando todo dia. Eu só sabe quem eu sou, não, irmão. Pra me te pegar lá na rua, tu vai ver. Aí eu tô lá de joelho, fui fazer uma reflexão na minha vida, eu disse, meu Deus, eu tô cheio de imundice. Eu tô ainda apegado às coisas lá de trás, eu não mudei nada. Foi onde eu fui fazer uma reflexão com Deus. Deus, eu peço tua ajuda, só não vou conseguir. Ou muda eu, me tira daqui. Mas eu, desse jeito, eu não tenho como dar exemplo para ninguém. As coisas velhas dentro de mim. Porque hoje hoje a arma do cristão, irmão, aliás, hoje a arma na nossa vida não é a faca, não é o revólver, é a língua. Mas mata qualquer pessoa
Tá entendendo? A nossa boca, ela pode sair coisa boa ou coisa ruim. Só que Tiago vai falar que de uma fonte pode sair a mesma fonte, água doce, água salgada. Tá entendendo? Só que nós vamos tirar um exemplo hoje do que é estar no presente e vivendo o passado. Nós estamos com a oportunidade, irmão, aqui, de se tornarmos grandes homens de Deus. Só que nós estamos aqui, tá entendendo? Olhando para trás, nós vamos estar igual o sepulcro caiado. Jesus, ele vai dizer, quando ele está dando esse ensinamento, que o Leonardo leu, em Lucas capítulo 17, lembrai da mulher de Ló. Olha só, irmão. Quantos anos depois? E Jesus traz o exemplo da mulher de Ló para aquele presente. E o Espírito de Deus está hoje, diante da sua palavra, trazendo para nós. Estamos aqui no presente, vivendo o passado aqui dentro. Trazendo à tona o que nós éramos antes aqui dentro. A velha natureza. O velho homem. O homem bruto. O homem ignorante. O homem egoísta. O homem orgulhoso. Jesus vai dizer assim, quem quer ser maior no reino de Deus, seja o menor aqui dentro. Ele disse isso. Ele pega uma criança para dar exemplo. Uma observação aqui, irmão, que eu escrevi. Presos ao passado. É uma observação. Presos ao passado. Olhar para trás pode manter-nos presos a sentimentos como culpa, saudade ou a um desejo por algo que já não pertence ao nosso presente. Vou repetir. Presos ao passado. Olhar para trás pode manter-nos presos a sentimentos como culpa, saudade ou a um desejo por algo que já não pertence ao nosso presente. Ao nosso presente. Vamos lá. Um exemplo. Um ponto de interrogação vocês não precisam passar para mim, para ninguém. Quando você liga, seu pai está bem? Tá. Sua mãe está bem? Tá. Seu filho está bem? Tá. Sua esposa está bem? Tá. Então deixa eles lá. Quem não está bem é você. Pegou a visão? Porque você está dentro da casa de recuperação. Procurando estar o quê? Bem. É ou não é? E muitas das vezes diz que eu estou bem para não deixar preocupado, mas que na verdade não estamos bem. Quantas vezes, irmão, no Rio de Janeiro, minha mãe ligava para mim, eu disse, eu estou bem, mãe, estou isso, estou trabalhando, eu estou aqui, irmão, pode ficar tranquilo, eu estava em cima dos morros. Eu dizia para minha mãe que eu estava bem. E a senhora, não, estou bem, agora que eu estou melhor, ainda sabendo que você está bem. Eu estava nos morros do Rio de Janeiro, irmão. Estava bem mal. Tem gente que está dentro da casa de pessoa achando que está bem, não está. Quem está bem é a família lá. Aí eu saio e trago problema para a família. A família está bem. Mas quando eu saio e vou para a família, eu trago problema para a família. Aqui, ó. Presos a um passado. Porque nós estamos aqui, podendo olhar hoje, tá entendendo? Olhar hoje que eu preciso buscar o reino espiritual, eu não preciso é de dinheiro. Alguém precisa de dinheiro aqui? Vocês têm dívida aqui para pagar?
Aluguel, vocês que estão pagando aluguel, água, luz. Essas vendas de tapete, se eu parar hoje, irmão, o aluguel não vai deixar de ser pago aqui. Na verdade, o aluguel não é nem pago com tapete, Marcelo. O aluguel não é pago com tapete. Você lembra da minha oração dos empresários? Os empresários estão pagando o aluguel daqui. Tá entendendo? Se eu parar os tapetes aqui, irmão, tá entendendo? Muitas das vezes os tapetes beneficia vocês. Quantas vezes o Marcelo foi embora, parou os tapetes, parou a casa fechou? Casa fechou, Léo? Não. Tá entendendo? Então, ajuda útil e agradável. Ajuda vocês. Entra mais uma rendazinha. Tudo é bom, tudo é favorável. Mas onde é que eu quero chegar? Irmão, o importante aqui é nós se tratar. O importante aqui é nós focar o céu. Porque Deus tem preparado tudo nessa casa. Irmão, qual foi o lanche agora de manhã, irmão? Pão, queijo, ovos e café, irmão. Irmão, quantas vezes, irmão, saía 5 horas para trabalhar de casa, irmão, que eu trabalhava de pedreiro, irmão, era difícil eu comer um queijo na minha casa. E tem vezes que é colocado aqui, irmão, muitas das vezes aqui que a gente enjoa, presunto, mortandela, bolo, né, bolo, que a gente recebe doação de bolo, tá entendendo? O que eu quero centralizar vocês é isso, que vocês vieram para cá, e aqueles que vier, é porque precisa passar por um tratamento, esse tratamento é espiritual. Nós temos aqui o Léo que é profissional na pintura, mas o que o Léo está precisando hoje? É do tratamento espiritual. Nós temos aqui o Willa, irmão, a carta dele é carta até de caminhoneiro, né, Willa? Né, de caminhoneiro. Um cara sai daqui e arruma um trabalho em qualquer canto. E dirige bem, que ele dirige o carro daqui. Tá entendendo? Minha esposa disse, ó, o menino dirige muito bem. Só que o que ele tá precisando aqui na casa? É tratamento, irmão. Porque todos nós temos uma profissão. Eu tô falando de alguns casos de que eu conheço, por isso que eu não tô falando de todos, tá? Já tem o Marcelo aqui também, que tem a banca dele aqui lá no Paulista, né? Paulista, Avenida Paulista, tá entendendo? Mas o que adianta voltar para a Avenida Paulista e cair? Precisa o quê? É do tratamento espírito. É igual o filho pródigo. Tem tudo e vai dar pro diabo lá fora. Tira do pai para dar pro diabo. Pega a parte da fazenda e vai dar para a biqueira. Passa se matando, trabalhar, se humilhando pros outros, para ir na biqueira entregar o dinheiro suado, irmão. Passa a semana todo dia trabalhando lá, aguentando abuso de cliente, um na pintura, outro, tá entendendo, de carro, vem multa, e vem aquela reclamação, e vem aquela coisa. Aí o outro na Avenida Paulista, se humilhando para um comprar uma mulher, comprar outro, para depois ir lá na biqueira entregar, irmão. Mas porque teve a oportunidade dentro da casa de impressão de crescer espiritualmente. Mas estava dentro da casa de impressão olhando sempre para trás. Dinheiro, cobiço. Eu digo não por experiência, eu tenho experiência de vida. Eu tenho experiência de vida, irmão. Irmão, eu tenho 55 anos. Irmão, eu tenho 27 anos nessa caminhada com Cristo. Eu tenho experiência de vida, irmão. Eu tenho muito ainda o que aprender. Não é à toa, irmão, que Deus me colocou aqui. Porque eu falo muito da minha experiência. Você está entendendo? Muito. O que significa olhar para trás? O que significa olhar para trás? Você que está escrevendo, se você quiser colocar como primeiro tópico, você pode colocar.
O que significa olhar para trás? Eu vou ler uma passagem aqui, tá, gente? Que está em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 62. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 62. Ó, aí ele disse para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepulte os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Meu Deus, misericórdia. O que significa isso? Você vê as intenções desses dois aqui, é boa, né, só Deus? Mas olha só a palavra que Jesus lança para eles. Porque eles estão querendo servir a Jesus, mas olhando para trás. Não esquecer o passado. Isso. A minha família. O meu pai. O meu emprego. A minha casa. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Não tem como servir a dois senhores. Jesus, uma certa vez ele para e diz assim, quem quer me seguir? Eu. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. É uma negação. Ou seja, é uma escolha. Não dá para me seguir a Jesus, irmão, servir a Cristo, preocupado com o mundo. Ou sirvo um ou sirvo o outro. O que significa olhar para trás? Olhar atrás significa ter saudades do que deixamos. Olhar atrás fala da dificuldade de desprendimento. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Sabe onde nós podemos ver isso? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Encontrou? Encontrei. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se torne escravos novamente. Então, sabe o que eu entendo aqui? Tem a possibilidade de nós sermos libertos. E nós mesmos querer voltar a ser escravos do passado de novo. Nós estamos com a oportunidade, Senhor, disso aqui, de ser liberto. Ou podemos estar até libertos. Mas é nós que escolhemos trazer o passado para o presente. Viver uma vida de escravos. Procurando seguir para o alvo. Está liberto do jeito, mas não esquece o passado. Isso. Eu vou te mostrar aqui o que é uma libertação. Você sabe o mineiro. Eu fui prestar conta com o mineiro, eu não sou muito bom de conta. Muitas das vezes, muitos pessoal da venda me enganaram muito. Mas eu melhorei mais, graças a Deus. Só que eu fui prestar conta com o mineiro, eu prestei conta errado, Leonardo. Eu prestei conta com ele errado.
Eu prestei conta com ele, que ficou assim. Na conta que eu fiz, eu acho que ele também era pior do que eu nesse negócio de conta. Eu fiquei de dar, era para dar mais 150 a ele. Só que pelas contas que eu fiz, tá entendendo? Foi aquele tanto X. Só que ele tinha mais direito a 150. Pela conta errada que eu fiz. Entendeu? Aí ele foi embora, como vocês sabem. Aí ele foi embora. Beleza. Aí depois disse assim, pastor, tem como falar com o Alex, tal. Não, você não deve mais nada ao Alex, não. Não devo não, pastor, devo não. Você não deve não. Ah, tá bom, beleza. Aí eu fiquei incomodado. Aí eu disse assim, aí fui, peguei a folha dele, fui refazer a conta de novo. Tá entendendo? Fui refazer. Ou seja, eu prestei conta com ele, faltando 150. Aí eu peguei, liguei para ele e disse assim, meu irmão, você me perdoe. Eu fiz a conta errada. Você ainda tem direito a mais 150 reais. É mesmo, pastor? Eu disse, ô pastor, poxa, vai dar certo para o aniversário do meu filho. Aí eu disse assim, eu vou te abençoar com mais 30 para ajudar ele no aniversário. Aí mandei 180 para ele. Isso que é libertação, cara. É não defraudar ninguém, é não enganar ninguém. É você ter a oportunidade de se dar bem em cima de alguém, de ambiente, de lugar, e você ser justo. Tá entendendo? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque tinha ficado por isso. Só que eu retornei a ligação. Depois ele mandou as fotos do aniversário que ele fez, tá entendendo tudo, com o dinheiro. Fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz por fazer o que é certo, irmão. Irmão, eu fico feliz em fazer o que é certo, porque outrora eu só fazia o que é errado e nunca me dei bem. Eu só fazia o que era errado, nunca me dei bem. E por que agora eu digo que tem a presença de Deus e faço errado? Eu vou enganar, vou defraudar, vou mentir. Você está entendendo? Por quê? Porque, irmão, nós estamos no ensinamento. Vocês me perdoem. Por que tem muitos vendedores que vão embora se dar mal? Porque passa o tempo que passa na casa é defraudando a casa. É defraudando o que é de Deus, não é o que é do pastor Juscelino. A maioria dos vendedores, irmão, acha que vai se dar bem. Ontem eu tava no mercado, lá, eu sou observador. O cara comprou um tapete dele, tá entendendo? O cara deu 20 reais a ele e não quis o troco. Esses 10 reais é seu ou é da casa? Tá entendendo? Talvez se eu não tivesse lá, vou usar assim. Talvez se eu não tivesse lá, eu tinha colocado no bolso, um exemplo. Você tá entendendo? Você tá defraudando a casa ou não tá? A Deus não tá. Então o que adianta estar aqui dentro, irmão? O que adianta jejuar, orar, ler Bíblia? O que adianta? Aí defrauda a casa de Deus, vai entregar na biqueira lá fora. Na casa de prostituição, puteiro. Felizmente eu tenho que pregar isso para vocês, irmão. Por quê? Porque o que nós mais era defraudou lá fora. Aí nós vamos virar Judas Iscariote, deixar de defraudar lá fora para defraudar a casa de Deus. Ou seja, aí nós estamos igual essa mulher de Ló, estalda de sal, insípido dentro da casa de Deus para nada presta. Todo mundo humilha nós. Agora, por que todo mundo humilha nós? Porque nós não temos caráter, nós não somos verdadeiros, nós não somos justos, nós mente, nós engana. Só que no reino espiritual isso pesa, porque no reino espiritual o diabo vai humilhar nós. Você lembra de Pedro? Mostrava uma coisa e não era? E o que foi que Satanás pediu para Jesus? Deixa eu cirandar ele, deixa eu envergonhar ele na frente dos irmãos. Aí o que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro disse assim, eu estou pronto para tudo, estou pronto para ir embora, estou pronto para assumir a família. Tá não, Pedro, você não está pronto não. Eu estou pronto até para morrer. Ele disse, Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas Satanás pediu para te cirandar. Eu roguei por ti, eu não impedi de te cirandar. Eu roguei para a tua fé não desfaleça.
Irmão, nós podemos estar aqui, irmão, se enganando. Nós podemos estar aqui, e Willa, igual uma estalta de sal. Insípido ainda mais. Sem nenhum valor do reino espiritual. E a mulher de Ló teve aprendizado da casa de Abraão, homem de Deus, homem de fé. Ela saiu da casa de Abraão, irmão. Tá entendendo? Com o testemunho de Abraão. Sara, uma mulher de Deus, teve suas falhas, uma mulher de Deus. Só que nem ela se levou esse princípio e nem ensinou esse princípio para as filhas. Olha o trabalho que Ló teve. Então, irmão, o que significa olhar para trás? Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acometam um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Você sabe o que é conversão? Eu vou lhe explicar. Deixa eu só repetir isso aqui para você entender melhor. O que significa olhar para trás? Precisamos entender que o fascínio, o desejo, a cobiça pelo mundo e os pecados que nos acarretam um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Vamos ver aqui qual é a diferença entre conversão e santificação. Tá? Nós vamos aqui. Porque nós podemos estar aqui achando que nós estamos santificados e, por outro lado, nós estamos só o quê? Convencidos. Então, como se fala aqui de conversão, vou trazer esses dois lados para nós entendermos. Porque, diante do que nós estamos aprendendo aqui, John Wesley, um dos grandes pregadores da sua época, ele declarou algo. John Wesley. Ele declarou: a conversão tira o cristão do mundo. Ó, a conversão tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Eu vou trazer para cá, para nós entendermos. O que é conversão? Conversão é tirar você lá das drogas e trazer para cá. Lá da rua e trazer você para cá. Lá do mundo de pecado, trazer você para cá. Isso é conversão. Você foi convencido vir. Tá entendendo? Só que você está aqui dentro. Agora precisa tirar o que entrou dentro do seu coração lá fora. Agora está com a oportunidade de tirar aqui dentro. Deus tira o povo do Egito. Mas o povo não tira o Egito do coração. Aí a gente vai ver o povo pedindo para voltar para o Egito. Aí vai ver o povo desejando a droga, cachaça, bebida, cigarro. Porque ele foi convencido de vir para casa de recuperação. Mas aqui dentro ele não está se santificando. Irmão, faltou a palavra de Deus no deserto? Faltou, Leonardo? Faltou a presença de Deus no deserto, Leonardo? Faltou um líder de Deus no deserto? Faltou? E o povo não se santificaram. Tinha regra, irmão, em cima de regra. E o povo não se santificaram. Você vê o povo como não era santificado, queria bater em Moisés. Jogaram pedra na testa de Moisés. Irritavam Moisés. Era um povo briguento. Era um povo murmurador. É um povo reclamador. Você vê os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, tá entendendo? Por trás de Moisés falando mal de Moisés. Os próprios irmãos. Você vê o povo quando Moisés estava ausente, né? Quando estava ausente, o povo queria fazer bagunça na congregação. Ou seja, era um povo que não vivia uma santificação. É diferente aqui? É não. Quando o pastor Silas passar um dia aqui, fora aqui, um deixa eles fazer uma coisa, outro vai conversar ali, outro vai fazer isso, outro não quer fazer nada, outro reclama, o outro quer brigar, o outro quer isso, porque eu não estou santificado, irmão.
Estou convencido de estar aqui dentro, mas santificado não. Santificado é um coração puro, limpo, honesto, justo, verdadeiro. Então, uma diferença muito grande, irmão. Não se confunde estar aqui. Você foi convencido a estar aqui, até mesmo diante dos problemas, das dificuldades, porque não está conseguindo vencer lá fora, convencido. Mas e santificado? É tirar tudo isso do nosso coração. Deu para entender a diferença? Espero que não tenha feito confusão sobre essa passagem. Porque nós estamos precisando agora é se santificar. É purificar o nosso coração. É limpar a nossa mente aqui dentro. Está entendendo? É santificar. Uma pessoa santificada, uma pessoa de coração limpo, não ameaça ninguém, não manda ninguém tomar naquele canto. Está entendendo? Não bota ninguém contra o outro. Não fala mal da onde está sendo abençoado. É uma pessoa que não está santificada, ela está só convencida. Então há uma diferença muito grande. Esses ensinamentos é para abrir nosso entendimento. Para nós viver a realidade, porque nós podemos estar aqui dentro vivendo o passado. Você aí pode estar dentro da igreja vivendo o passado. Há dois tipos distintos de desviado. Você quer saber, Alexandre? Qual os dois tipos de desviado? O que é desviado para você? Desviado é a pessoa que não segue as leis de Deus. Que não segue a lei de Deus. Então nós vamos aprender nesse segundo tópico aqui, tá? Beleza? Há dois tipos distintos de desviado, é o segundo tópico. Beleza? Primeiro, aquele tipo de desviado que vira as costas para Jesus e a igreja e volta para o mundo. Onde é que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso lá em 2 Timóteo 4,10. Quem encontrar ele aí para mim rapidinho? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Deixa preparado aí, ô Léo. Números. Êxito. É o terceiro livro do Velho Testamento. Números capítulo 11, do 4 ao 6. Alguém encontrou aí? 2 Timóteo 4, 10, pode ler. Porque demais me desamparou. Quem? Quem desamparou aí? É o nome de uma pessoa. Como é o nome dele? Demais. Desamparou amando este mundo. E foi para Tessalônica, descente para Galácia. E Tito para Dalmácia. 2 Timóteo 4,10, não é isso? Isso. Deixa eu ver aqui o nome desse camarada aqui. Demas. Isso. Olha só. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Só que Demas, ele se desviou, abandonou os irmãos, abandonou a igreja, ele largou tudo e se apaixonou pelo mundo, pelo pecado. Então esse é o primeiro tipo de desviado, que larga a igreja, larga os irmãos, larga tudo para ir pecar. Agora vamos ver aqui o segundo, que está lá em Números capítulo 11, do versículo 4 ao 6. Leia, por favor, irmão. Moisés escolhe 70 ajudantes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se nossas forças,
não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Olha só, irmão. A mente mente, né? Comiam à vontade, na hora que a gente queria. É assim com o escravo. Eles eram escravos no Egito. Tá vendo? A mente forja, a mente mente. O que eles estão passando aqui na cara de um líder espiritual? Ele era escravo, irmão. Esse segundo tipo de desviado é aquele tipo de desviado que se desvia só em seu coração, embora continue fisicamente no caminho. É aquele que está aqui dentro, desviado. Não vai embora. Mas está aqui dentro desviado. Quer beber? Hoje, sexta-feira, hoje é sábado, se eu tivesse lá, eu já tinha fumado um charutão. Se eu tivesse agora lá nas minhas quebradas, tá entendendo? Já tinha tomado um galão daquele. Tá aqui dentro, desviado. Dois tipos de desviado. Olha só, irmão, o que Estevão vai dizer aqui em Atos capítulo 7, do versículo 38 ao 41. Ó. Eu vou fazer essa leitura aqui. 38 ao 41. Foi Moisés que esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés que recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Ou seja, eles voltaram para o Egito, irmão, para se desviar? Não. Eles continuaram no caminho, mas continuaram no caminho, irmão, desviado. Aí eu te pergunto, irmão, passar 6 meses aqui desviado, mostrei para você aqui 2 tipos de desviado. Aquele que larga tudo, larga o tratamento, larga a igreja, larga os irmãos e vai se apaixonar pelo mundo, pelo pecado. E há aquele outro tipo de desviado, que nós podemos considerar aí também o irmão do filho pródigo. Não saiu de casa, mas em compensação estava desviado dentro da casa do pai. Um faz esse aqui. Se desvia, larga tudo, larga pai, larga tudo. Vai pro mundo. E o outro está dentro da casa do pai desviado. Reclamando, murmurando, xingando, chutando tudo, falando mal. É um desviado, cara. E muitas das vezes ele não sabe. Por isso que nós precisamos só desses ensinamentos. Porque se nós errar, nós erramos consciente. Achando que ele está fazendo uma coisa certa, eu estou bem que eu estou aqui na casa de recuperação. Aí você está bem desviado. Ou seja, trazendo só o passado para o presente. Não mudou nada. Não se libertou de nada. Vamos ver aqui o terceiro e último. Vocês estão entendendo? Está difícil de compreender? Isso é difícil nós colocar em prática, né?
Só é difícil colocar em prática, mas entender dá para entender, não dá? Terceiro e último, como guardar-se de voltar atrás? Como guardar, nos guardar. Ou seja, e nós não queremos voltar para trás, Alexandre, né? Nós vamos aprender isso aqui. Nós temos algumas passagens bíblicas. Eu quero pedir ajuda dos irmãos, irmão. Os irmãos me ajudam aí na leitura, tá bom? Alexandre, deixa preparado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, que nós vamos encerrar nessa leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Tá? Léo, deixa preparado aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Marcelo, deixa preparado aí. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos fazer essas leituras. Hebreus 3, 5. Né? Capítulo 13. 13 e 5. Isso, capítulo 13. Ó, como guardar-se de voltar para trás. É o terceiro e último tópico. Vamos lá. Primeiro 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Microfone. Bom dia a todos, bom dia da live. Amém. 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graça, e partiu, e disse: Tome, comei, este é o meu corpo, que está dito por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhante também depois de cear, tomem o cálice, dizendo: Este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedeis, em memórias de mim. Obrigado. Irmão, como guardar-se de voltar para trás? É procurarmos termos uma consciência espiritual, não carnal. Porque quando a gente vai observar mesmo o conteúdo da ceia, que Paulo vai ensinar para a igreja de Corinto, ele está trazendo uma consciência espiritual para levar o povo a entender o passado, o presente e o futuro. Ou seja, sermos gratos o que Jesus fez no passado. O que foi que Jesus fez por nós? Morreu na cruz. Morreu pelos nossos pecados. Então, gratidão. Porque nós não tínhamos condições de nós, por si próprio, estar num lugar desse, irmão. Isso aqui faz parte da obra de Cristo na cruz. Faz parte, irmão, da morte e ressurreição de Cristo. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós não caímos aqui de paraquedas. Isso aqui foi construído lá na cruz. Por quê? Porque ele nos deu uma dádiva. Que dádiva é essa? Arrependimento. Não adianta estarmos aqui sem arrependimento. Não adianta nós estarmos aqui, irmão, e nós não se doer, não sofrer pela a miséria que foi a nossa vida lá atrás. Porque se não entrar isso em nós, irmão, nós vamos voltar para a velha vida. É como nascer, traz a consciência espiritual. O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, e o futuro, a promessa que ele tem para nós. Então, quando nós começarmos a pensar, começarmos a nos envolver com as coisas espirituais, nós vamos ter uma consciência espiritual que o passado não faz parte mais do nosso presente. Amém? Vamos aqui. 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 10 e 11. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizeram isso, jamais abandonaram a fé. Irmão, lê aí, mais em seguida, aí um pouquinho, capítulo 3, versículo 17. Aí mesmo, aí é 2 Pedro, né? Pois é, lê o capítulo 3 e o versículo 17. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso,
Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, e agora e para sempre. Amém. Você vê no capítulo 1, ele fala uma coisa no texto assim, eu já falei isso para vocês. Eu já adverti. Eu estou trazendo no presente coisas do passado que eu já adverti vocês. Não ande com pessoas imorais. Não ande com pessoas que atrasam do seu lado. Não ande com pessoas que não querem ver o seu bem. Não ande com pessoas que não querem te ajudar. Ele está falando no capítulo 3, eu já adverti. Ou seja, em outra tradução no capítulo 3, vai ter uma passagem que vai dizer assim, ó, seja firme. Firmeza. Não seja constante. Você está aqui do lado do pastor Jusilano, chega o interno aqui, está querendo no seu ouvido, e você já mudou tudo. Já mudou tudo, já mudou a maneira de falar, a maneira, já não obedece mais, já é diferente, você está entendendo? Ou seja, seja firme aqui dentro, irmão. Firme no tratamento, firme na consciência, firme na mudança. Não seja igual, irmão, a onda do mar empilhada para lá e para cá. Ah, esse falou uma coisa, eu estou com ele. O outro veio aqui no meu ouvido, falou outra coisa, eu estou com ele. Você é igual a onda do mar, você não sabe o que você quer. Você não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora está ali, outra hora está aqui, uma hora escuta um, outra hora escuta outro. Então, nós temos o quê? Ter firmeza. Firmeza. Aí vamos lá agora para Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: sejam vossos costumes de avareza, contendo-vos com que tendes. Porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Olha, ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Agora vamos lá, irmão. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ou seja, onde é que é para estar a minha confiança e a minha firmeza? Nas promessas dele, irmão. Ele fez um voto para a igreja. Ele fez um voto. Deus não é um para mentir, nem filho não para se arrepender. Ele está dizendo aqui: eu estarei com vocês todos os dias e não desampararei. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 6, está preocupado com o dia de amanhã, porque está preocupado na comida, na roupa. Você tem que se preocupar em me adorar. Você tem que se preocupar em obedecer os meus ensinamentos. Você tem que procurar em fazer o que é certo. Você tem que procurar ser fiel a mim. Porque eu estou com você e eu vou te ajudar. Está aqui, irmão. O irmão acabou de ler. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e não vai nos desamparar, irmão. Aí, irmão, nós trocamos essas verdades e aplicamos uma mentira na nossa vida, achando que vamos se dar bem da maneira que nós estamos agindo, desagradando a Deus. Ou seja, aí nós vamos o quê? Virar uma estátua de sal? Porque se lembra lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17, o que o anjo disse para Ló e para sua família? Não olha para o passado, irmão. Se furtava, não furta mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentir, não mente mais. Se enganar, não engana mais. Se funigar, não funiga mais. Se beber, não bebe mais. Se usar droga, não usa mais. Se matava, não mata mais. Ou seja, não olhe para trás. É Deus dando uma chance para Ló e a sua família. E a família de Ló querendo viver Sodoma e Gomorra, irmão. É Deus nos dando uma chance aqui, e aqui dentro nós podemos estar com o segundo ato de desviado andando no caminho de Deus, desviado no coração. Não tem tratamento assim, irmão. Vamos estar aqui igual a estátua de sal. Vamos ficar para trás. Tem uns que estão indo para frente, irmão. Tem uns que estão indo para frente. E aí? E vocês estão na casa, um exemplo, ficando para trás.
Tem uns que passam aqui e vai embora e está se dando bem. E vocês aqui, um exemplo, estou dando um exemplo. Vocês estão ficando para trás. Mas aí vamos lá, aqueles que passam por aqui se dá bem. Olha agora a diferença de uma pessoa dessa que viveu na casa. Do lado do líder, justo com o líder. Errar, erra, mas o líder chega. Isso que é o mais importante. Errou, filho, faça assim. Pronto, é igual o Davi. Errei só essa vez, não vou mais errar. Vai se dar bem. Aí aqueles que continuam errando vão ficando para trás. Você imagina aí. O que é que nós queremos, irmãos? Sair enviado por Deus? Ou podemos até sair, mas desviado e ficar pelo meio do caminho de novo? Aí a Estátua de Sal, Biqueira, Praça do Corote, pecado. Então esse é o ensinamento de hoje. Para mim, se você quiser pegar esse ensinamento aí na live também, tá bom? Eu vou dar o meu parecer, minha conclusão. Devemos pensar bem antes de entrar. Devemos pensar bem antes de entrar. E então entrar para não mais voltar atrás. Eu vou repetir isso aqui. Devemos pensar bem antes de entrar. Cuidado com as suas escolhas, suas decisões. E então entrar para não mais voltar atrás. Entrou dentro de uma casa de recuperação. Pense bem o que você vai fazer na casa de recuperação. Procurou uma igreja. Pense bem o que você está fazendo nessa igreja. Quais são as suas intenções. Porque não importa como você entra, importa como você vai permanecer. Amém? Deus abençoe a todos. Que nós, começando por mim, possamos guardar essa palavra no nosso coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa segunda-feira, essa manhã, esses ensinos. Quero te louvar pela vida de cada um que está aqui, pelos que estão na live. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre nós numa semana de vitória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus.